Você já imaginou o que aconteceria se o seu jogo favorito fosse free to play? O quanto ele mudaria? Isso seria realmente bom pra você ou não? A resposta pode ser bem mais interessante do que você pensa. Mas antes eu vou te deixar um desafio. Se inscreva no canal agora. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender em nenhum momento, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. É sério, experimenta. E se já é inscrito, não se esqueça de deixar o like, por favor, pra ajudar. É de graça e ajuda muito. O assunto free to play é um tabu e tanto. Muita gente é a favor e acredita que mais jogos de grande apelo popular deveriam adotar essa prática. Já outros temem que isso faça ter games com menor qualidade ou que possam se tornar pay to win. Mas este é um debate que raramente vai pra frente, pois não se tem muitos exemplos de free to play sendo aplicados na maioria dos gêneros de jogos. Assim fica difícil comparar de forma correta. Foi então que surgiu o problema multiversos. Embora muitos não gostem e outros sequer considerem ele um jogo de luta, quando o Smash Like da Warner Bros. Começou a ter uma queda de jogadores muito acentuada, a discussão voltou com tudo. E com o anúncio do fechamento do jogo, sob a desculpa de que era apenas um beta aberto, muita gente apontou o dedo para dizer que free to play não funciona. Então fica a pergunta: jogos não deveriam ser grátis? O seu jogo favorito não seria tão bom quanto você gostaria se ele fosse de graça? A resposta, mesmo que meio óbvia, pode não ser tão simples quanto pensamos. Você já parou para pensar por que essa discussão começou? Jogos grátis existem desde a década de 90, principalmente graças aos MMOs. E como custam bem menos do que um jogo pago, já que são de graça, eles têm um grande diferencial: ser acessível a praticamente qualquer um. E isso traz outro grande diferencial, que pra mim é um dos mais importantes, mas poucos percebem. Olha só. Eu, por exemplo, sou conhecido por jogos retrô, beat'em ups e jogos de luta atuais, mas ultimamente estou jogando muito um jogo chamado Honor of Kings. E o que isso quer dizer? Pela primeira vez, eu tô jogando um MOBA para celulares, e para mim, ele é um dos melhores lançamentos do ano até aqui. O jogo é incrível e tem muitos modos de jogo e muito conteúdo. Mas por que eu decidi jogar ele? Porque é totalmente de graça. Entendeu? Eu conheci esse jogo e dei uma oportunidade para ele unicamente por Honor of Kings ser de graça. E foi assim que eu descobri que ele é muito bom e deve ser jogado por todos. Isso, somado ao fato dele não ser pay to win e ser muito divertido para acostumados com o gênero e para quem nunca jogou, como é o meu caso, me deu a oportunidade de experimentar e me divertir com Honor of Kings. Se ele fosse pago para jogar, eu teria dado uma chance e conhecido ele? Com certeza não. Isso vale para todos os outros jogos e gêneros também. Toda a indústria dos jogos para celulares teve um boom exatamente quando percebeu-se que o caminho era esse. Antes, os jogos eram lançados de forma tradicional nas plataformas, com valores para compra e tudo mais. Mas hoje, os maiores games são aqueles que são grátis. E é lá que se encontram novos amigos, comodidade de jogar em qualquer lugar e tudo mais. É por essas e outras que, mesmo muitos não aceitando, o fato é que a indústria dos jogos para smartphones é a maior em todo o mercado gamer, superando a dos consoles e do PC, segundo vários estudos. Ela é simplesmente muito mais acessível para uma grande parcela da população mundial. Mas vamos falar a verdade: o grande medo de quem é contra os jogos serem grátis é porque, na verdade, muitos dos jogos grátis não são exatamente grátis. Achou confuso? Eu vou explicar. O modelo free to play, ou seja, grátis para jogar, na verdade é apenas um modelo freemium, onde você consegue ter acesso a uma grande parte do jogo free, ou seja, de graça, porém vários conteúdos premium só são liberados através de pagamento. E é aqui que mora o problema. O correto é apenas conteúdos a mais, como pequenos itens e skins sejam pagas, deixando o jogo balanceado e divertido, como é o caso do Honor of Kings. E eu mesmo tinha muito preconceito por ter vários lutadores e skins disponíveis, mas conhecendo o game descobri que vários deles podem ser conseguidos completamente de graça através
através de eventos. Então eu me senti bem à vontade para jogar sem ter aquela pressão de ter que pagar para me divertir. Mas, diferente do que sentir em Honor of Kings, tem outros jogos que colocam a progressão atrelada a compras de coisas, os chamados Free to Start, ou grátis para começar, enganando o jogador que precisa pagar para continuar a experiência que ele batalhou para alcançar por dias jogando sem parar. Isso é escroto. Outros games colocam à venda conteúdos que dão vantagens significativas em disputas online. É como se te dessem o Ryu de Street Fighter de graça, mas se quisesse usar o Hadouken, o Shoryuken e demais golpes, tivesse que pagar R$45 por cada. Ou seja, quem pagar recebe uma vantagem clara e injusta em comparação com o resto. Esses são os chamados Pay to Win, ou seja, pague para vencer. E são o verdadeiro câncer da indústria, sujando a imagem de quem trabalha a sério e faz um bom trabalho. Como já citado, Honor of Kings. Os jogos free to play são infelizmente atrelados muito à imagem dos celulares, e mesmo eles crescendo muito e sendo bastante fortes, poucos sabem ou aproveitam esse leque de opções oferecidas por esse mercado e acreditam erroneamente que um jogo grátis para PC ou consoles teria que ter gráficos de celular, menor investimento ou coisas assim. Ou pior, que seria um pay to win e etc, unicamente por ser de graça. Vou te falar uma coisa, isso não faz o menor sentido. E é fruto de uma imagem errada e simplificada que muitos têm de algo muito maior e muito mais complexo. A verdade é que se todo jogo fosse assim, a indústria dos games nos smartphones não teria tido esse boom e já teria morrido, convenhamos, já que é simplesmente inviável jogar desse jeito. E hoje vemos que a situação é justamente o contrário. Mas isso leva a uma pergunta importante. Então, por que o movimento não acontece no mercado dos games tradicionais? Porque o seu jogo favorito não é free to play também? Então, você pode ver que nos celulares, quem vende jogo a preço cheio são grandes empresas de games, mas quem coloca o jogo de graça são justamente as companhias que começaram exatamente ali nos smartphones, tentando fazer as pessoas conhecerem o quanto seus jogos são bons, usando esse modelo principalmente como divulgação. Então, as empresas já estabelecidas não precisam correr esse risco, elas já têm o nome e o dinheiro. A verdade é que o mercado de jogos para console não implementa os free-to-play amplamente, simplesmente porque está cômodo o suficiente para eles nos fazer pagar de R$300 a R$350 apenas no jogo base, sem contar R$150 por cada Season Pass de conteúdo extra e mais uma outra quantia para pacotes de skin. Como não reclamamos e pagamos, para eles está ótimo assim. O dinheiro manda e nós estamos acostumados a pagar pelo que outros têm de graça em outras plataformas. Só que isso não quer dizer que os free-to-play não têm chances de acontecer e crescerem ainda mais nos consoles. Games grátis como Brawlhalla, Fortnite, Hearthstone mostram que o modelo pode sim funcionar, não importa em qual plataforma seja, desde que seja bem aplicado. Com uma mistura de gameplay bom, conteúdo e marketing bem feito, o que não foi o caso desta Open Beta de Multiversos, por exemplo. A quantidade de reclamações e problemas sobre o jogo foi o que fez haver aquela grande debandada de jogadores, não o fato dele ser grátis. Por outro lado, ter a opção de ser jogado de graça levou milhões de pessoas a conhecerem, por exemplo, Dead or Alive 5 e principalmente Killer Instinct, que mesmo sendo para Xbox One, uma plataforma que na época não tinha jogos de luta e nem foi relevantemente muito bem em vendas de consoles, superou todas as adversidades e angariou 10 milhões de jogadores, criou comunidades, campeonatos e tem um online funcional até hoje, 10 anos depois. O mercado dos jogos para smartphone vem ensinando às empresas muito mais do que como atrair novos públicos e como lucrar sem ser de forma predatória. Na verdade, é um caminho inverso do que muitos pensam e que impacta os jogos que você gosta. Pensa comigo, por serem gratuitos, os jogos podem ter maior público jogando. Isso, somado ao fato de que todo mundo tem ao menos um celular, já facilitem muito o acesso a esses jogos. E com esses aparelhos, é possível aproveitar esses jogos a qualquer momento e em qualquer lugar, até cagando ou indo para o trabalho. Ou seja, o mercado de celulares é talvez a maior plataforma de divulgação nos games. E é exatamente por isso que várias empresas vêm tentando aproveitar essa visibilidade e se divulgar das formas mais diversas possíveis. Seja lançando um jogo próprio ali, como a Nintendo, por exemplo, está fazendo, ou como inteligentemente
recentemente fez a SNK. Vamos usar o Honor of Kings como exemplo, já que estamos citando ele mesmo. O game detém o recorde de uma média de 100 milhões de jogadores ativos por dia em 2020. É simplesmente um fenômeno mundial. E com isso, a SNK fez uma parceria com ele, disponibilizando a Nakururu e a Mai Shiranui de graça como personagens jogáveis em Honor of Kings para todos os jogadores. Em contrapartida, Gong Suil, criada para o jogo de celular, foi disponibilizada de graça em Samurai Shodown de 2019. Pensa na divulgação e na força disso. As lutadoras mantêm seus golpes tradicionais, como a Mai, que usa o leque para atacar à distância, mas tem a aproximação rápida como uma personagem de Rushdown, e a Nakururu, que pode até voar na águia dela, criando um leque de estratégias, como em seu jogo original também, levando a diversão para todo tipo de jogador, os que conhecem as personagens e os que passam a conhecer elas naquele exato momento também. Sem preconceitos contra os jogos grátis de celulares, todo mundo pode ganhar, principalmente nós jogadores. O exemplo dessa facilitação é o ganho social que os jogos como esse têm. Devido ao seu fácil acesso por praticamente qualquer pessoa que consiga um celular, muitos bons jogadores ganham uma nova vida através dos jogos. O cenário competitivo de games de celular só vem crescendo com os mais diversos jogos possíveis, e ele muda a vida das pessoas. O que não faltam são relatos sobre jogadores sem muito dinheiro e que gostavam de jogar, e que hoje estão em times, na mídia, com dinheiro, ajudando a família, e que mudaram a vida graças a um jogo grátis. Se esses games fossem pagos, essas pessoas não teriam tido a chance de conhecer e jogá-los, assim como muitos do que estão vendo esse vídeo. Em outras palavras, se seu jogo favorito fosse grátis, você seria impactado em muito com isso. Ele com toda certeza teria muito mais público, cresceria cada vez mais, e com isso você teria mais chances de conseguir novas amizades, conhecer mais pessoas e se divertir mais falando sobre e jogando esse game. Como em Honor of Kings, que tem ferramentas para jogar com amigos em equipe, chat de voz e ferramentas diversas para fazer boas amizades com jogadores da incrível comunidade do game no Brasil. Com os jogos free to play, você também poderia escolher onde gasta seu dinheiro, seja em itens premium no jogo ou em outra coisa para você mesmo fora dele. Não importa. E com certeza o estúdio teria que se importar mais com o suporte e a qualidade do jogo a curto e longo prazo para mantê-lo bom, relevante e interessante para se continuar jogando, já que vários outros também estariam com o mesmo foco e estilo. Ou seja, com a concorrência, quem ganharia a sua atenção seria o melhor e mais bem cuidado jogo, não aquele que tem a empresa com mais dinheiro para fazer o maior marketing, às vezes escondendo se ele é realmente bom ou não. Na boa, é irônico perceber que o que determina se um jogo daria certo ou não é unicamente a qualidade do game e de seu time de desenvolvimento, mas isso também é a única coisa que determina se um jogo pago também dará certo, com a diferença de que em um jogo grátis você não gastou pelo menos R$350 para descobrir. É talvez um dos caminhos mais justos para nós jogadores encontrarmos um jogo bom sem corrermos um grande risco de tomarmos um prejuízo financeiro. E uma indústria com os jogos grátis mais normalizada obrigaria as empresas a se importarem ainda mais com a qualidade dos jogos para nós jogadores, para seus games continuarem a serem jogados, já que haveria muito mais concorrentes fazendo o mesmo. Porque convenhamos, com um jogo pago a preço cheio, muitas empresas não se importam com essas coisas. Pelo dinheiro da venda do jogo já está na conta bancária dos executivos deles, visto a quantidade de games vendidos com péssima otimização e performance, como estamos vendo por aí. Foi com essa mentalidade diferente dos consoles que os jogos de celulares cresceram tanto em público e lucros. E eu sinceramente espero que os jogos tradicionais também rumem para esse caminho. Eu posso falar que eu estou realmente muito empolgado com o futuro dos anúncios do estilo free to play que vem por aí em todas as plataformas. E conhecer e jogar o ótimo Honor of Kings me fez não só me divertir muito, mas ver tudo de uma forma completamente diferente sobre. Por isso eu fiz esse vídeo usando ele como exemplo.
Aliás, inclusive, recomendo de verdade a você experimentar. A dica que te dou é que aprendi muitos combos e como melhorar nas batalhas vendo vídeos no YouTube. Tem muito conteúdo por aí, o que fez o desafio de aprender a usar diferentes lutadores uma tarefa muito mais divertida. E contei com a ajuda de outros jogadores também, enquanto nos comunicávamos ao vivo para definir estratégias de jogo durante a partida. Como as habilidades dos personagens são altamente personalizáveis e com bastante variação, eu realmente me senti livre para me divertir como eu queria, sem ficar gastando dinheiro. Na verdade, eu não gastei nenhum. Está sendo uma das melhores experiências que já tive em games em muitos anos. Eu recomendo de verdade que você experimente Honor of Kings de graça em seu celular. Mas e você? Gosta de jogos celular? Já deu uma chance a algum porque era free to play? Qual sua opinião sobre jogos grátis? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. Eu leio e respondo todos os comentários, então essa troca de opinião pode ser muito legal. E não se esqueça do desafio dos 4 vídeos, hein? Se inscreva aqui no canal, eu tenho 4 vídeos para te surpreender em algum momento. Experimente! E obrigado a quem apoia os Segredos dos Games sendo membro por Pix ou pelo Apoia-se. Você faz a diferença mais do que imagina. Se você gosta desse assunto sobre free to play e jogos de celular, estou deixando aqui este vídeo sobre os melhores jogos de luta para smartphones. Não se interessou muito? Então eu vou deixar essa recomendação aqui que eu acho que você vai gostar. Escolha um, vai que gosta. E muito obrigado a você por assistir. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!